Entrevista da semana. Muito bem, é chegada a hora então da entrevista semanal, onde nós trazemos para cá a principal entrevista da semana. Hoje nós vamos conversar com o desembargador André Luiz da Col. Ele é desembargador do Judiciário Catarinense e nós vamos falar sobre o tema dano moral. O que se caracteriza o dano moral? Na verdade, o dano moral, Marcelo, quando se pensa em dano, né, em si, antes, há décadas atrás, se pensava só no dano material, né? O dano moral foi uma evolução da própria sociedade e no Brasil, né, ela assumiu uma conotação de maior importância a partir da Constituição de 88, onde foram previstos como princípios, né, valores decorrentes da própria existência do indivíduo na sociedade. Então, os princípios da dignidade da pessoa humana, os valores, né, e a garantia da defesa da honra, da vida, da integridade física. Então, toda lesão ou todo ato que implique em ofensa a qualquer um dos valores essenciais à existência digna do ser humano caracteriza o dano moral para a pessoa física. Também, né, e fugindo um pouco aí da questão da pessoa física, por extensão e criação da doutrina e jurisprudência, alguns desses danos foram estendidos também à pessoa jurídica, mas num viés mais objetivo, como a questão da lesão ao nome e ao crédito, em razão da inserção do artigo, inclusive, 52 do Código Civil de 2002. Bem, o dano moral sempre existiu de alguma forma, mas a gente vê que de uns anos para cá fala-se muito dele, o dano moral e o material, como o senhor acabou de dizer. Dá para se dizer, dá para se concluir que o dano moral virou uma espécie de indústria jurídica? Isso é um fenômeno, Marcelo, complicado porque a gente vê a questão, você deve estar falando isso em razão da massificação e do número de demandas que envolve esse tipo de matéria, né? Mas se nós formos olhar, todas as discussões jurídicas tiveram um aumento significativo a partir da amplitude dos direitos e garantias individuais e do acesso à própria justiça como um princípio constitucional. Lógico que nas questões de dano material e moral se faz sentir com maior extensão em razão dos tempos que nós estamos vivendo, onde a abertura de alguns conceitos referentes à raça, opção sexual, elas passaram a existir de uma maneira mais evidente na sociedade e aí, em razão até da intolerância, né, da menor tolerância, não digo nem da intolerância, é que as pessoas com esse acesso à justiça passaram a buscar no judiciário a defesa daquilo que entende como lesão ao seu patrimônio, né, notadamente, como é o assunto da pauta, o moral. Então, não é que eu não vou dizer que seja uma indústria, porque se nós formos fazer uma avaliação do que a gente vem julgando, por exemplo, no tribunal, na nossa Câmara, na 6ª Câmara de Direito Civil, a exemplo, nós, em números gerais, nós vemos poucas aventuras, né, processuais em termos de indenização de dano moral. Né? Existem algumas, mas é um número reduzido. Né? Ainda o que tem ingressado no judiciário a título de danos morais efetivamente tem uma conotação, ao menos da intenção da defesa, a sua honra, a sua dignidade, a sua vida privada. Né? Então eu não classificaria como uma aventura jurídica. Né? O senhor acha, então, do ponto de vista de um observador das coisas e um homem que conhece esse assunto, o senhor diria que a questão do dano moral, ela se remete à democracia mesmo, à liberdade, ao direito mesmo? Com certeza, né? Ele é um fenômeno que veio junto, né, com a nossa Constituição Cidadã. A própria consciência da cidadania, né, passou a evoluir a partir da Constituição de 88, com a abertura, né, desse acesso ao judiciário de uma maneira bem mais presente. Então eu penso que está ligado sim a essa democratização e principalmente a consciência do indivíduo de que ser cidadão não é tão somente votar e ser votado, mas sim
ter a tutela do Estado para a defesa da sua individualidade. Então eu penso que ela é muito mais um fenômeno decorrente dessa conscientização do que, como alguns críticos fazem, de aumento de aventuras jurídicas em termos de dano moral. Eu penso que o número ainda é reduzido de aventuras jurídicas. Nós temos sim a constatação de que, via de regra, as demandas que vêm ainda, elas têm ao menos a intenção verdadeira da defesa daquilo que entende como seus valores de existência humana. Desembargador, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui conversando com o desembargador André Luiz da Col, do Judiciário Catarinense. Esta é a entrevista da semana e a gente está conversando sobre o dano moral. No intervalo, a gente já volta um instante só. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana que a gente sempre destaca por aqui. Nós estamos conversando com o desembargador do Judiciário Catarinense, André Luiz da Col. E o nosso assunto aqui é o dano moral. Desembargador, falamos muito ultimamente das coisas politicamente incorretas, né? E às vezes há até quem misture um pouco esses assuntos, né? Do dano moral com o politicamente incorreto. Quais são as diferenças disso? Quais são os erros que podem acontecer na mistura dessas coisas? Essa questão do politicamente incorreto ou politicamente correto, elas demandariam um debate, né, até de ordem filosófica, né? Porque, na verdade, a questão do politicamente correto, ela surgiu nos Estados Unidos quando se viu a necessidade de complementar uma situação até educacional. Por quê? Lá, né, nos Estados Unidos, na época em que surgiu essa situação do discurso politicamente correto, foi para que fizesse as pessoas entenderem que não foram educadas, por exemplo, em determinados locais públicos, brancos e negros conviverem, né, e a partir do momento que virou discriminação, né, a proibição de convivência, se veio a necessidade do discurso politicamente correto, que é o quê? Você tratar a todos de maneira cortês, todos são iguais, né, todos merecem respeito, né? E hoje no Brasil, o que eu vejo é que o politicamente correto não tem limites. Qualquer opinião pública, qualquer opinião manifestada em público, né, ainda que não tenha uma intenção lesiva a qualquer bem ou valor, ela pode sim e tem muitas vezes sido considerada politicamente incorreta, né? Tem servido, na minha visão, né, e respeito a de todos, mas tem servido inclusive de instrumento de censura. Mas na questão do dano moral, eu te digo com toda tranquilidade, não se pode, e a sociedade tem que ter isso muito claro, de que não se pode pretender confundir alguma manifestação que possa ser considerada politicamente incorreta com uma manifestação passível de gerar lesão, tá? À dignidade, à honra, a existência da pessoa. Evidentemente que toda manifestação que gera lesão certamente será politicamente incorreta, mas nem toda manifestação passível de ser considerada politicamente incorreta vai gerar uma situação capaz de dar a alguém o direito à indenização de abalo moral. Nós vivemos hoje numa sociedade meio esquizofrênica com relação a isso aí, né? Não se tem tolerância e a gente vê que isso está crescendo com a diversidade de opiniões, né? Isso é muito complicado e evidentemente que o judiciário, se começar a se deparar com essas situações, vai ter que colocar um freio nisso,
né? Porque senão a gente vai romper algo que é indispensável na boa convivência social, que é a tolerância. O excesso, né? O excesso indesejável de vigilância sobre aquilo que se considera politicamente correto pode gerar uma intolerância ainda maior. Desembargador, muito obrigado pela entrevista, viu? Me coloco à disposição e eu é que agradeço o espaço e a oportunidade. Muito bem, está aí, portanto, esta foi a entrevista da semana. Conversamos um pouco aqui com o desembargador do Judiciário Catarinense, André Luiz da Col, e o nosso assunto foi o dano moral. Nós voltamos numa próxima. Até lá.